Seja bem-vindo a mais um podcast do Saúde em Pauta, que hoje recebe Cláudia Maria Rino para falar de cirurgia de coluna. Cláudia, muito obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite. E agora, para eu não apanhar aqui da produção, que eu falei que eu ia falar, eu vou falar como é que é? É o sininho, curte, compartilha. Então, olha, curte, compartilha, deve ter um sininho em algum lugar aí que deve estar tocando pra caramba. Aperta esse troço aí, por favor, tá bom? Vamos começar o nosso papo, que aí, assim, hoje eu não apanho da produção. Então, vamos lá. Cláudia, cirurgia de coluna. Como é que está o Brasil em cirurgia de coluna? No mundo, qual é o panorama mundial da cirurgia de coluna e que papel o Brasil desempenha nessa... O mundo está envelhecendo, O mundo né? está envelhecendo. Só o mundo, eu não... Porque o mundo está envelhecendo, a cirurgia de coluna é uma cirurgia que está muito em voga, né? E com muita tecnologia. O Brasil não fica atrás. A tecnologia a gente tem, muitas pessoas não têm o acesso, mas a tecnologia a gente tem, né? E por causa do mundo envelhecendo, na verdade, né? Tá, então você... claro que nós vamos ter muitas pessoas que precisam da cirurgia de coluna. E pelo que você me diz, o Brasil ocupa uma boa posição para a ortopedia de forma geral e para a coluna, uma boa posição no ranking mundial? Sim. Tá. Na verdade, no Brasil tem dois tipos de especialistas que tratam coluna, né, vertebral. Os ortopedistas e os neurocirurgiões. Qual é o limite entre um e outro? Qual é o limite? Dura mater. Problemas para fora da dura mater é do domínio das duas especialidades. As patologias que já envolvem a dura mater, para dentro da dura mater, é do neurocirurgião. O ortopedista não invade essa área. Tá. Né? Então, interessante, para você que está ouvindo, a dura mater é uma membrana que envolve todo o sistema nervoso. Exatamente. Aí a gente ainda brinca que quando vai fazer uma cirurgia neurológica, a barreira é hematoencefálica. Exatamente. Certo? Aqui a barreira é osso-encefálica. Na verdade, é osso medular, né? Muito bom. Então, não invadindo a dura, ortopedista. Se a partir do momento em que existe algum comprometimento... Tumor intradural. Isso. Aí é o escopo do neurocirurgião. Existe alguma cirurgia em que entram as duas equipes? No meu caso, a minha equipe ela é mista. Que legal. Sou eu e mais um neuro ou uma neuro. Tá. Eu tento sempre fazer equipe mista. Tá. Para quê? Para a gente lidar com todos os problemas possíveis e imagináveis, né? Tá. A gente tenta cercar todas as áreas para a coisa ir melhor, né? Então, quase sempre, o meu auxiliar é um neurocirurgião. A não ser que é uma cirurgia que eu sei que eu vou ter que fazer muita força. Aí eu prefiro chamar um outro ortopedista para me ajudar na força. Na força. Porque eu não tenho muita, né? Tá. E Cláudia, me diga uma coisa. Qual é a patologia que mais você opera de coluna? Então, eu faço mais degenerativo. Tá. Né? Talvez pelo meu perfil. Porque eu sou mulher, tenho mais paciência. E as patologias degenerativas são de um público um pouco mais velho, né? Então, eu trabalho mais com degenerativos. Traduzindo em miúdos? Traduzindo. Hérnia de disco, pico de papagaio, estenose do canal vertebral, né? Ou seja, diminuição do espaço por onde passam as raízes. Né? Então, eu trabalho mais com patologias degenerativas. Tá. Primeira pergunta aqui, abrindo o seu coração. Fica bom? Então, eu sou operada da coluna. Muito bem. Em 2012. Olha só. Eu tinha uma hérnia de disco, eu fiquei ruim numa quinta-feira, eu operei no domingo. Tá. E eu estou ótima. Ou seja, a cirurgia da coluna fica boa quando você tem uma boa indicação. Tá. Não adianta você indicar a cirurgia A para patologia B. De jeito nenhum. Porque às vezes a gente vê extremos também, né? Às vezes a pessoa opera e fica muito bem. Você nem fala que ela foi operada. Tem outros que fazem 1, 2, 3 e nunca fica legal. O grande problema da cirurgia da coluna é o timing. Tá. Né? Então, por exemplo, como eu falei para você, eu fiquei ruim uma quinta-feira, eu tive uma dor irradiada para o membro inferior por compressão de uma raiz, né? E a gente sabe que a raiz
Depois que ela estraga, ela nunca mais volta a ser como antes outrora, né? Ela não tem uma recuperação de 100%. Tá. Quanto mais tempo você empurra o problema, mais tempo essa raiz vai ser machucada, vai ser estragada. Tá. Isso é um fator. Fator número 2 é que a gente aprende tudo nessa vida e, infelizmente, a gente aprende a sentir dor. Então, se torna uma dor crônica e aí você tem 2 problemas. Você tem a raiz que não é boa e a dor crônica. Então, você tem que tratar esses 2 problemas. A dor crônica é muito difícil de tratar, principalmente porque as pessoas levam para, não, isso é frescura. Não deve doer tanto assim. Você está fazendo isso, você está falando que está doendo, mas isso é charme. Uhum. Então, você traz um segundo problema, que é o psicológico para o paciente. Ele está sentindo dor, porque é uma dor que ele aprendeu a sentir, Tá. né? E ou ele tem colo demais, né? Ou ele é taxado como chato, como charmoso, como reclamão. Então, traz um segundo grande problema para o paciente. Então, o time da cirurgia é muito importante. Só que os pacientes têm medo, né? Então, quanto mais você empurrar com a barriga, na verdade, você demorar para tomar uma decisão, mais vão acrescendo esses outros problemas. Outros problemas. Né? Eu tive uma super evolução, mas por quê? Na hora que pegou a dor no membro inferior, eu falei, não, eu não nasci com essa dor, não é com ela que eu vou morrer. E aí eu corri, né, para tentar resolver. Eu voltei a trabalhar uma semana depois. Nossa. Uma semana depois da minha cirurgia, eu estava operando uma outra paciente. Olha que uma semana depois, né? Mas esse time da cirurgia da coluna é que é extremamente complicado, né? Qual que é o principal exame para diagnóstico de patologias da coluna? É o que o paciente ou os médicos hoje em dia não fazem, que é a semiologia. Essa é a principal. Exame laboratorial. Aí depende do que você está procurando, né? Como eu trabalho muito com degenerativo, para mim a ressonância magnética é o... Gold standard. Tá. Os outros exames, eles me ajudam a escolher a técnica, né? Mas eu acho que assim, o mais importante ainda para mim é a semiologia. Por isso que muitos pacientes me procuram, você faz cirurgia, atendimento online? E eu sempre respondo, para mim o paciente é tridimensional. Eu preciso nas 3 dimensões. Porque assim, o principal é poder examiná-lo, né? Saber o que está provocando a dor e se aquilo que mostra no exame é aquilo que realmente é o provocador da dor do paciente. Ou seja, de novo, cirurgia A para doença A. Se você faz a cirurgia A para uma doença B, você vai criar um segundo problema, né? Que é você ter que fazer uma outra cirurgia para correção, né? Eu te pergunto, existe espaço ainda para o raio-x nas patologias de coluna? Existe. Por quê? Porque é no raio-x que a gente consegue contar qual vértebra que a gente vai abordar. Muitas vezes na ressonância magnética, alguns laboratórios mostram a imagem em coronal, né? Que é quando a gente conta. Tem laboratório que não manda a imagem coronal, então a gente precisa contar as vértebras, é importante. É importante para saber se a coluna é instável ou não. A ressonância mostra um monte de coisas para a gente, inclusive sobre instabilidade, mas talvez seja porque eu também seja um pouco da velha guarda, eu acho que o raio-x ainda para mim é importante. E no caso, por exemplo, das patologias como escoliose, lordose, cifose, ou seja, só para você que está nos ouvindo, né? Uma curvatura para frente, para trás ou para o lado da coluna. Como é que está a situação da correção desses defeitos hoje? Então, hoje em dia eu acho assim, que... Realmente umas hastes, quando o defeito era muito... Sim, isso não se faz mais, né? Haste de Harrington, esse tipo de coisa não faz mais, a não ser em pacientes com escoliose infantil, que se coloca hastes, mas porque a criança vai crescer. Entendi. Então, a haste vai aumentando de acordo com o crescimento da criança, porque senão você... deixa a criança com o tronco muito curto, né? Isso não se faz mais. Hoje tem muita tecnologia, diminuiu muito o risco
de lesão medular, por causa de correção de deformidades, diminuiu por causa de tecnologia de acompanhamento eletrofisiológico durante a cirurgia. Como que a gente fazia antigamente? A gente acordava o paciente, chamava o wake-up test, acordava o paciente. Hoje em dia não se faz isso. Então, hoje é mais seguro, né? Problemas existem, lógico, que uma cirurgia de grande monta, você tem que abordar toda a área deformada. Então, às vezes é uma cirurgia muito grande. Então, a comorbidade mais importante é sangramento, infecção, né? Hoje em dia, a lesão medular, o risco é bem menor. Né? E consegue se resolver bem? São deformidades grandes, conseguem ser resolvidas a contento? Sim, principalmente porque o objetivo não é você zerar a deformidade. O objetivo é você diminuir e não deixar desenvolver. Né? Então, não é deixar reto. Exato. E tem coisa que não tem nem como, né? Seria muito difícil. Porque a medula tem um tamanho que acompanha a deformidade. Claro, então, se você deixar completamente reto, você faz uma lesão medular, né? Então, mas hoje em dia tem muita correção, principalmente porque escoliose, todo mundo acha que é coluna torta. Não é, é uma coluna rodada. Quando você coloca, ela roda. Então, ela não está... A impressão é que ela entortou, mas na verdade ela rodou. Exatamente. Tá. Então, antigamente, quando você colocava essas hastes, você conseguia resolver o entortamento, vamos dizer, a deformidade lateral. Tá. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a correção da deformidade é derrodando a coluna. Então, existe hoje a fixação nos pedículos, na lâmina e tudo mais, de maneira a derrodar. Então, você não estica, você derroda. Né? E a fixação é muito melhor. Paciente que fazia, por exemplo, uma haste de Hamilton, você colocava um gesso, que o paciente parecia uma tartaruga, né? E ficava 9 meses com esse gesso. Hoje em dia não se imobiliza mais. Então, é uma comorbidade a menos, que é a imobilização. Né? Então, a tecnologia veio para melhorar a vida dos pacientes, porque já pensou ficar 9 meses com gesso no calor? Não, muito difícil. Aí enlouquece a criança, muita criança, adolescente, né? E enlouquece os pais também, né? Porque 9 meses, só tem um buraco assim na barriga, é muito complicado. Então, hoje em dia, a cirurgia é mais tranquila, mais segura, né? É grande, porque você tem que abordar toda a área deformada. Então, é uma cirurgia grande. Eu pergunto para você, Cláudia, que faz essa cirurgia de rotina, a indústria nacional produz material de qualidade para a cirurgia de coluna? Dá para usar material nacional? Ou ainda nós precisamos de material importado para a cirurgia de coluna? Ai, que pergunta difícil. Mas eu estou aqui para cutucar, eu estou aqui para pôr o dedo na ferida. Digamos assim, amado mestre, vamos lá. Temos muito problema com material nacional. Certo. Né? Em que sentido? Nós ortopedistas, nós somos marceneiros, né? Então a gente usa broca, e assim, quem é marceneiro sabe que quando você vai colocar um parafuso, você usa uma broca sempre num calibre menor do que o calibre do parafuso. Claro. E isso tem uma tara, e essa tara ela é muito importante, né? Então, a gente tem muito problema com esse tipo de material, né? A tara. Segundo lugar, tara que você diria a medida. As medidas. A gente tem medidas que são precisas, né? Eu acho que o material que vem de fora é um material que a gente não precisa ser MacGyver durante a cirurgia e ter que lançar a mão de um subterfúgio para fazer uma coisa. Tem material para isso. Tem uma caixa de apoio para isso. O material nacional, a gente tem que fazer o curso com MacGyver, muitas vezes, para poder usar para conseguir realizar a mesma coisa. Só que isso demanda tempo, né? Sim. E aí eu te pergunto, a cirurgia de coluna é uma cirurgia cara? Muito. Muito cara. Porque envolve muito mais coisa do que o instrumental.
Certo. Né? Então, envolve uso de coisas para o apoio da cirurgia, fora o material que vai ficar no paciente, né? Então, coisas que envolve o apoio da cirurgia, inclusive, toda a cirurgia de coluna que vai qualquer tipo de implante tem que ter um funcionário que é da empresa daquele implante, que é o responsável por ver o que veio de material e te dar o apoio durante a cirurgia para que a gente, por exemplo, eu preciso fazer tal coisa, ele tem um material X para fazer. Porque é impossível você conhecer todas as empresas. E todos os materiais de todas as empresas. Eu tento. Mas tem hora que não dá por força econômica. Se eu pudesse, eu usaria um só. Porque qual carro você dirige melhor? O seu, né? O seu. Você sabe quando que ele vai pipocar, né? Você sabe todas. Sem dúvida. Então, eu, por mim, eu usaria um material só. Né? Mas, infelizmente, Nem não sempre tem como. assim. Não tem como, né? Então, eu acho que as empresas aí que usam só material nacional tem muita gambiarra, né? Isso que é muito complicado. Tá. Entendo. Então, voltando lá no tema da cirurgia, e como é que é o pós-operatório da cirurgia de coluna? Muito mais tranquilo do que o paciente imagina. Sim, porque ele fica imaginando assim, eu vou para a UTI, não vou poder mexer nada, esse troço vai doer pra burro. Exatamente. E como é que é o pós-operatório? Então, eu desenvolvi no decorrer dos anos uma maneira de tirar o medo do paciente. Esse é o grande medo do paciente, é o pós-operatório. Como que eu vou sair da cama? Mas e se esse parafuso vai soltar? E vão vários ICs. Então, eu desenvolvi um método... para os ICs. E o próprio paciente, um conta para o outro. Então, a primeira levantada do paciente, quem tira o paciente sou eu. Então, o meu paciente, quem tira do leito, sou eu. Quem ajuda no primeiro banho, sou eu. Os homens não gostam muito, mas quem ajuda no primeiro banho. Porque muito paciente passando mal no banheiro, desmaiando no banheiro, por medo, porque levanta de repente, porque você vai para é uma cirurgia que às vezes sangra um pouquinho mais, não precisa de transfusão, hoje em dia a gente não faz, não precisa, mas você levanta de repente, começa a passar mal no banheiro. Então, a primeira vez, a primeira levantada, eu tiro o paciente, eu explico o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Isso tira muitos medos. Tá. Tanto que é muito engraçado, o paciente chega e fala assim, mas vai doer demais. Nada que você não possa suportar. Fica tranquilo. Já levantei muitos, você só vai ser mais um. Certo. Né? Dá para sair numa boa. Por que sangra tanto a cirurgia da coluna? O que sangra? O músculo, o osso? O que sangra? Então, o que sangra tanto? Depende do tamanho, na verdade, da cirurgia. Né? Sangra bastante, por exemplo, uma escoliose, porque a incisão é muito grande, a área crônica é muito grande. Tá. Né? 2 níveis de cirurgia não sangra tanto assim, não é nada horrível, nada tão terrível. Mas eu acho assim, o paciente tem muito mais medo do que problema. Tá. Né? Eu acho que existe toda uma mística em torno disso. Exatamente, né? Eu vou operar a coluna, vou ficar aleijado. Sim. Né? Então eu sempre brinco com o paciente, a medula termina no nível T12L1. A sua cirurgia vai ser L5, S1. Então eu mostro na ressonância aonde termina a medula e aonde vai ser a cirurgia. Então, isso já tira um pequeno peso do coração. Sem dúvida. Aleijado você não vai ficar. Tá. Né? Então, existem alguns tabus. Psicologicamente, como é que é explicar tudo isso para o paciente, familiares? Porque às vezes o paciente ele vem psicologicamente muito combalido, né, Cláudia? Então, eu sou muito direta. Né? Eu não douro a pílula. Eu respondo tudo que me perguntar e eu nunca dou só uma opção. Eu sempre dou pelo menos 2 opções. Às vezes a opção é nem fazer nada. Eu só explico para o paciente os prós e os contras da escolha que ele vai fazer. Né? Então, eu acho que a gente não pode bater o martelo e falar para o paciente, olha,
você vai ter que fazer isso. Não, o corpo é dele, ele tem que decidir. Tá. Então, eu dou as ferramentas para ele pensar. Tá. Né? Ok. E explico também como ele procurar conhecimento, né? Para ele formar A sua opinião, a né? própria opinião e me põe à disposição de me perguntar o que ele quiser e eu respondo aquilo que eu puder, né? Mas eu sou muito direta. Então... Cláudia, qual o papel da RPG, da fisioterapia, dessas terapias complementares nas patologias de coluna? Então, o papel é muito importante. Por quê? Porque o grande problema da coluna é que você tem uma sustentação muscular que é muito importante. E se você for na academia, você vê que os homens fazem membro superior, né? As mulheres priorizam o membro inferior. E quem prioriza o axial? Vai para a academia e olha. Vê as pessoas fazendo exercício. Quando muito, é o abdômen. Só que a coluna, ela depende da cadeia anterior, mas depende da cadeia posterior. Paravertebral, músculo glúteo. Glúteo, tudo bem, até que as mulheres trabalham. As mulheres né? trabalham. As mulheres trabalham. Mas são poucos aparelhos que priorizam as costas, a musculatura paravertebral. Né? E qual é outro grande problema da coluna? Ninguém sabe usar direito. Eu acho assim, todo mundo deveria fazer um curso para ativar o músculo correto, para manter uma boa postura, para não estragar a coluna. Então, eu acho que o RPG, a fisioterapia, deveria ser preventiva e não tratamento. Tá. Né? Depois que estourou a boiada, fica difícil você fechar a porteira. Tá. Então, o importante é não deixar estragar. Ok. De que maneira? Se colocando em posturas mais corretas, fazendo as coisas direito. Mas uma vez que estragou, Uhum. ajuda? Ajuda por quê? Porque a única coisa que você vai ter para reforçar, disco estragou. Você não tem como você pôr um disco novo. Tem prótese, tem esse tipo de coisa, que a muito curto prazo acaba virando uma artrodese, acaba grudando uma vértebra na outra. Então, o que te sobra para você trabalhar? É a musculatura. Tá. Né? E fora isso, quando você opera a coluna, por exemplo, o paciente tem uma hérnia lá no finzinho da coluna, L4, L5. Você opera aquele nível, tira a hérnia, estabiliza, esse nível está resolvido, principalmente se você estabilizou, grudou uma vértebra na outra, artrodesou. E o resto? O movimento daquele nível, ele não tem mais. Então, ele vai jogar tudo de cima. Sim. Né? Então, é muito importante entender que você operou a coluna, você é candidato a ter outros problemas. Principalmente porque a gente sabe que isso é meio que uma coisa genética. Então, se você estragou um nível, a possibilidade de você estragar outros é enorme e imensa. Então, por isso que a reabilitação da tua musculatura, o jeito de você usar a coluna é extremamente importante. Ou seja, não é só ir lá e operar. Não. Vai precisar fazer uma mudança de conduta, de postura, mudança de vida. E nisso a reabilitação entra com um papel fundamental. Né? Mas qual que é o grande problema da reabilitação? Sim. É uma coisa difícil de você conseguir fazer. Por quê? Por causa de distância, por causa do tempo da vida, né? Então, você vai fazer uma fisioterapia. É uma hora da sua vida que você tem que encaixar no teu horário de trabalho. Sim. Né? E uma cidade como São Paulo, a gente tem que considerar as distâncias. Então, tem paciente que me pergunta, qual é o melhor local de fisioterapia? Às vezes eu respondo mais perto de você. Porque senão não vai fazer. Sim. Né? Então não é execuível, né? Então é complicado. E a acupuntura para tratamento dessas dores de coluna? Funciona? Então. Na sua visão? Que você já pegou? Então, é assim. Você lembra que eu falei que o time da cirurgia é uma coisa muito importante. E aí fica aquele paciente com dor crônica, que não melhora com absolutamente nada. O brasileiro tem muita dificuldade de aceitar medicação de ação central. Tem uns que adoram, mas tem uma grande maioria que detesta. Para você tratar dor crônica, muitas vezes você precisa de medicamento de ação central. O brasileiro tem essa dificuldade. Sim. E quanto mais velho, mais difícil ainda. A acupuntura,
se você for pensar na medicina chinesa, a acupuntura, qual é o objetivo da acupuntura? É que toda doença advém de um desequilíbrio físico ou emocional. E a acupuntura traz você para esse equilíbrio, né? Então, pensando na filosofia da acupuntura, é uma coisa muito bacana, muito legal. Fora isso, o paciente, ele faz a acupuntura e a gente tem que pensar do lado também supratentorial. Certo. Né? Ele se sente tratado. É mais um terapeuta que está na vida dele tentando ajudar. Então, ele se sente ajudado sem muita invasão. Né? Então, nesse aspecto também eu acho muito legal. Aí tem muito paciente que me pergunta a respeito de ventosa, de uma série de coisas. Olha, mal não faz. E se te fizer bem, ótimo. Né? Porque atua muito nos receptores de dor, né? Nos portais de receptor de dor, se vai levar informação de dor ou não. Então, eu acho uma coisa muito legal. A não ser que o paciente tenha fobia de agulha. Aí já é demais, né? Eu pergunto agora, surgido, nós estávamos conversando antes de começar esse nosso bate-papo, aqui nos bastidores, nós estávamos conversando a questão das cirurgias minimamente invasivas. Como está a cirurgia minimamente invasiva na coluna? Virou uma febre. Tá. Todo mundo quer fazer minimamente invasivo, vai cortar menos, ficar menos tempo afastado do trabalho. Né? Parece até meio charmoso, né? Eu fiz uma minimamente invasiva. Exatamente, é uma coisa muito chique. Quando bem indicada, ela é boa, ela resolve, né? O grande problema é que como uma coisa fica chique, todo mundo quer ter. E é esse que é o grande problema. Faz muita cirurgia minimamente invasiva para paciente que precisa da maximamente invasiva. Então, volto naquele parâmetro de novo. Cirurgia A para doença A. Não adianta você querer fazer cirurgia A para doença B. Sim. Por exemplo, o que é o mais charmoso hoje em dia? Tirar a hernia de disco por endoscopia. Mas se o paciente tem uma instabilidade muito grande, não tem indicação. Por quê? Resolve o problema da compressão do nervo e mantém a dor da coluna pela instabilidade. Né? Então, o paciente faz a cirurgia, fiquei ótimo. Um mês depois, o problema retorna. Por quê? Não é que o problema retornou, não foi resolvido. Certo. Né? Então, quando bem indicado, eu acho que é uma coisa muito boa. Tá. Né? Uma resolutividade rápida e o paciente fica super satisfeito. O grande problema é que tudo que envolve tecnologia também envolve custo. Sim, né? Elas andam juntos, né? Quer dizer, a partir do momento que você vai andando na complexidade, você vai encarecendo o procedimento, né? Então, a gente começa a ter problemas por causa de custo, né? Mas, quando bem indicada, eu acho muito, muito bom. Eu pergunto agora uma pergunta de leigo, né? É porque meu campo é cirurgia cardíaca, é outra coisa. Então, o osso que eu tenho é o externo. Mas, justamente, pegando a minha amostragem, tem pacientes por qual a qualidade do osso é muito ruim. Ótimo, fino, né? Não tem quase consistência. Como é que é operar a coluna de um paciente assim? Você tem que pôr placa, pino, parafuso. Você está mais ou menos como se você estivesse entrando com isso numa bolacha wafer, né? O troço está esfarelando ali. Como é que você deixa isso firme? Então, é assim. O grande problema do paciente extremamente osteoporótico, eu sempre brinco, é faca na manteiga. Sim. Né? Então, quando você, por exemplo, vai abordar um pedículo com um parafuso, quando o osso é bom, o osso cortical em volta do parafuso, ele não deixa você penetrar e pegar a raiz. Ele não deixa. Então, é fácil? Pode ser duro, mas é fácil. Um paciente faca na manteiga, a chance de você penetrar esse pedículo e pegar a raiz é muito maior. E é aí que entra a tecnologia. O exame eletrofisiológico durante o ato cirúrgico. Se você pegar a raiz, o médico eletrofisiologista te avisa. Entendeu? Então, a tecnologia, ela está aí para melhorar a cirurgia em si. E aí ele te avisando que você troca esse parafuso. Você retrocede
e procura um caminho melhor, né? Antigamente, quando que a gente descobria que a coisa não tinha ido para o lugar certo? Quando o paciente acordava e continuava com dor. Aí faz tomografia, não tá legal, né? E aí voltava para a mesa, mexia de novo. Então a tecnologia está aí para ajudar. Paciente muito osteoporótico, não dá fixação de parafuso, que é a mesma coisa que você colocar parafuso na parede oca, né? Então o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, parafusos canulados. Ele tem parafuso que tem um orifício no meio. E ele tem vários orifícios. E você consegue injetar cimento ósseo. Ele vai e forra a parede, né, do pedículo e torna isso um pouco mais forte. Né? Então, a cirurgia da coluna hoje em dia é tecnologia. Né? Tem muita coisa, nem sempre a gente tem disponível, mas tem muita coisa que ajuda, né? Ou, muitas vezes, quando você percebe que não tem jeito de fixar, então o que você faz? Você descomprime aquilo que está pior. Entendi. Né? Você mas tenta igual isso que resolver. ele deixa instável, né? Geralmente, o paciente que é muito osteoporótico já é um paciente também que tem muita degeneração de articulação. Então, por mais instável que seja, é menos instável do que o jovem. Né? Porque ele já tem tanto bico de papagaio, tanta osteofitose na articulação, que é uma coluna que é instável, mas nem tanto. Né? E você tenta abordar o mínimo possível. Então, eu acho que a cirurgia minimamente invasiva, ela deve ser assim, o mínimo necessário para você resolver, e não o tamanho da incisão. O tamanho da incisão não importa. Principalmente que uma parte das cirurgias de coluna são nas costas, a gente tem. Se você for pensar nisso, eu te pergunto, e a endoscópio? A endoscópio tem seu espaço? Tem o seu espaço. Né? Por exemplo, você é cirurgião cardíaco, você fez uma hérnia discal, mas você vai ter um congresso daqui 3 semanas em Amsterdã. Como que eu vou fazer? Você vai lá por endoscopia, tira a hérnia, resolve o problema da dor da tua perna, vai para o seu congresso. Volta do congresso, pelo menos você vai conseguir ficar sentado no seu avião, fazer a sua viagem, volta, reabilita, reforça a musculatura e vê o que vai acontecer. Na hora que a instabilidade for muito importante, aí gera um outro tempo da sua vida. Então, muitas vezes, é de rápida resolução naquele determinado tempo da sua vida. Depois, vê o que faz. Né? Então, já teve caso em que você pode resolver e depois não precisou mais mexer? Fez endoscópio que... Sim. E também já teve casos de pacientes que foi feita a estabilização e 15 anos depois estraga o nível de cima. Entendi. Né? O bom de você ser mais velho é porque você tem um leque maior, um tempo maior para você ver a evolução dos pacientes. Né? Então, legal. Funciona, aquilo que não funciona. Exatamente. O que só no livro que fica bom, você tenta fazer, nunca dá certo. Exatamente. E é por isso que, né, quando eu indico um tratamento cirúrgico, eu explico o que pode acontecer da cirurgia para frente. Né? Eu não paro, você vai operar e você vai ficar ótimo. Né? Não, você vai operar, você vai resolver esse problema. Outros problemas podem surgir. Só não vai surgir se você não estiver mais aqui. Então, eles vão surgir, porque isso é degenerativo. Né? Então, é muito importante que o paciente saiba que você está resolvendo o problema daquele nível, mas outros problemas, eles podem acontecer. E é por isso que a coluna é tão estigmatizada. Operei a coluna e não resolveu nada. 20 anos depois... 20 anos atrás eu não tinha cabelo branco, hoje eu não tenho cabelo preto. Né? Essa é muito boa, claro. Ou seja, só não vai ter cabelo branco quem morrer antes dos cabelos brancos aparecerem. Não é? Então, é muito importante que o paciente entenda que os processos degenerativos muitas vezes acontecem muito precocemente na vida, mas eles vão continuar acontecendo. Então, você tem que aprender a proteger, por isso da reabilitação, para que você diminua essa velocidade.
parar não tem jeito, porque o lixidão da vida ainda não foi inventado. Não foi inventado. E a questão do trauma de coluna? O que você tem a nos dizer sobre trauma de coluna? Eu acho que o grande problema do trauma da coluna é que cada vez mais está aumentando. Por causa de acidentes, por causa de experimentações, por causa de selfie. Certo. Os traumas estão aumentando muito. E no Brasil, a gente percebe que existem vários Brasis dentro de um Brasil. Então, tem grandes centros e tem centros não tão grandes. Então, a gente percebe que o fundamental é o primeiro atendimento. Tá. Né? Então, depende de onde você está. Se você está num grande centro, a sua chance é bem melhor do que quando você está num centro que não é tão grande assim. Tá. Né? Eu não trabalho com trauma há muitos anos, né? Então a minha experiência realmente atual é beira zero. Né? Hoje eu só trabalho no consultório, então o paciente que vem para mim... geralmente o trauma vai via pronto-socorro. Exatamente. E muitas vezes, como o trauma da coluna está associado ao trauma raquimedular, né? Acaba o neuro entrando muito nessa seara, né? Exatamente. Então, eu não tenho experiência porque realmente eu não trabalho em centros de traumatismo, né? De acidente. Né? Tá. Eu não trabalho. Eu queria... Nós formamos juntos, Uhum. somos colegas de muitos anos. Eu queria que você dissesse para mim em que momento lá da nossa faculdade, da nossa formação, você falou assim, eu quero ser ortopedista. E dentro da ortopedia, em que momento você falou assim, eu vou trabalhar com coluna? Eu decidi ser ortopedista no terceiro ano. Terceiro ano. Estávamos terminando o adeus básico e entrando no ciclo clínico. Quando a gente entrou no clínico. Isso. Né? Eu amava a clínica médica. Tanto que eu não sei se você lembra, mas eu fui premiada. Fomos 4 alunos premiados, os melhores de clínica médica. Eu fui uma delas. Olha só que beleza. E eu me apaixonei por hematologia. Sim, nós temos grandes colegas que fizeram hemato, estão super aí na... Eu achava muito interessante. Mas um dia eu cheguei na enfermaria do meu paciente de 19 anos com leucemia mieloide aguda e eu achei o leito vazio. E eu tive uma pequena parada cardíaca nesse momento. Corri no posto de enfermagem e perguntei aonde está o paciente. Eu lembro do nome do paciente até hoje. E a enfermeira virou para mim e falou assim, infelizmente, ele foi junto ao Criador. Nesse dia, eu descobri que eu não tenho perfil para receber esse tipo de notícia. Uhum. E aí, eu decidi que clínica médica não seria. E, no decorrer... e aí, eu comecei a pensar em coisas que isso não aconteceria numa frequência muito grande. E a ortopedia entrou no rol das selecionáveis. Isso. Tá. Ortopedia, oftalmo, otorrino. Então, daqueles que têm menos mortalidade. Não é que não tem, eles têm menos. E eu descobri... Então, aí eu já estou em desvantagem, né? Exatamente. Não, mas você tem perfil psicológico. Quem não tem sou eu. A deficiência é minha. É uma deficiência minha. E aí, eu sou uma pessoa muito prática, e eu acho que a ortopedia é muito prática, principalmente a traumatologia. Ela é extremamente prática. Uhum. Então, eu achei que a ortopedia tinha tudo a ver comigo. Pelo fato de eu ser uma pessoa muito prática, muito objetiva, eu achei que tinha tudo a ver. E por que coluna? Coluna não tem nada de prático e nada de objetivo, mas eu era mais madura. E eu descobri que o ortopedista sabe quase nada de coluna. Muito pouco. Porque eu sou ortopedista. Uhum. E, devido a essa ignorância, é que eu resolvi fazer a especialidade
para sanar uma ignorância minha, de novo, uma falta minha. Né? Eu me achava muito ignorante. E isso a gente vê na prática, né? O paciente que chega e o clínico fala assim, não opera a coluna que você vai ficar paraplégico. A nível lombar não dá, né? Então, você percebe que os próprios médicos, eles têm uma certa ignorância com relação à coluna vertebral, e o ortopedista também tem. Você diz o ortopedista geral, aquele que não entrou como uma subespecialidade dentro da coluna. Tá. Que é aquele que está no pronto-socorro. Tá. Né? Então, o paciente chega com uma dor nas costas. Tá. Ah, não, isso aí é coluna. E quantos pacientes chegam no consultório e falam, gente, isso é uma infecção urinária. Isso é uma colicistopatia. Tá. Né? Então, o paciente tem problema na coluna. O paciente chega com uma dor na perna, é ciática. Não, é uma obstrução arterial. Certo. E eu pergunto, Cláudia, agora me surgiu uma pergunta aqui interessante para te fazer. Você ganha um prêmio como uma das melhores alunas de clínica médica. E aí você vai ser ortopedista. Você não se sentiu meio fora da sua praia ali? Então, não. Não. Que bom. Porque apesar de todo mundo pensar que ortopedista só mexe com osso, o osso também é um tecido vivo. Sim, não, que faz parte de toda a cadeia, né? Então, tem coisas muito interessantes. Eu fiz mestrado no HC. Tá, mas em Ribeirão? Não, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, tá. Aqui no HC de São Paulo. E eu sempre acordei muito cedo, eu chegava muito cedo e eu ajudava os residentes de lá a fazerem a triagem dos pacientes. Quem ia ficar para o HC e quem não ia ficar. E uma vez eu recebi um residente, veio discutir um caso comigo, de um paciente de 55 anos com uma fratura de coluna torácica, sem história de trauma. Sem história de trauma. Quando eu bati o olho no paciente, eu só fiz uma pergunta para o residente. Ele contou a história, eu falei, exame físico. E não veio nada de resposta. Tá bom, me descreve o paciente. E de novo eu não tive resposta. Eu falei, tá bom. Então eu vou te descrever. Paciente com faces em lua cheia, abdômen globoso, pletórico, estrias recentes, membros finos. O que isso te lembra? E de novo não veio resposta. Eu virei para ele e falei assim, Cushing. Assim, então Cushing. A gente só precisa saber de onde vem. Se é uma síndrome ou se é uma doença de Cushing. Então, apesar de todo mundo achar que o ortopedista não tem nada de clínico, tem muitas doenças que a manifestação é no osso. Então, eu acho que isso me ajudou bastante. O fato de eu gostar de clínica médica. Claro, isso te deu um handicap a mais. Exatamente. Né? Que não é tão habitual. Não que não saiba, com certeza, o médico sabe, mas... Não, o residente é muito inexperiente, né? Por isso que ele fica... ele não tem o HD ainda com informações suficientes, então ele fica realmente perdido. Mas esse, com certeza, nunca mais esqueceu. Tá. E o teu mestrado foi com que tema? Coluna. Não, mas o pedículo vertebral lombar e a relação do pedículo com as estruturas neurais em volta. Que legal. Foi sobre isso. Que bacana. Secção de cadáver. Muito interessante. Muito interessante. Olha que legal. Bom, você foi resolver para a coluna. Então, no terceiro ano você resolveu ser ortopedista e em que ano você resolveu que era coluna? Ou você já estava na residência? Não. Eu já estava trabalhando como ortopedista e aí 2 anos ou 3 anos depois que eu já estava trabalhando que eu resolvi. Tá. Eu resolvi ir para a especialidade. Então você já era ortopedista geral e dentro já da ortopedia que aí você resolveu fazer... Aí que eu resolvi. Resolveu fazer coluna. Uhum. Quem foi ou quem foram os teus grandes ídolos dentro da ortopedia e dentro da coluna? Meu grande ídolo, apesar de ele não saber, é o Volpon, José Batista Volpon. E o Barbieri, Cláudio Henrique Barbieri. Foram professores nossos de ortopedia lá na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto. E na residência médica, eu admirava demais os dois, pelo conhecimento geral que eles tinham. Bom, mas veja que interessante. O Volpon
faz ortopedia infantil. Exatamente. E o Barbieri faz membro superior. Não. Bom, você Não. vê que eu tô, ó, quantos anos faz isso? Exatamente. Quer dizer que eu tenho tô bom de memória. E aí eu te pergunto, nenhum deles faz coluna. Como é que foi essa história? Então, é que é assim, o Volpon e o Barbieri, eles tinham um conhecimento da ortopedia. Era aquele que, quando surgia um problema, a gente tinha quem recorrer. Ah. Né? Você tinha um conhecimento além geral da sua área específica de atuação. Desculpa. Então, é isso que me admirava. Quem despertou essa admiração, na verdade, foram os dois. Tá. O professor que faz coluna, faz até hoje, que é o Elton, Sim. ele, quando eu comecei a residência, ele não estava lá. Ele estava na Alemanha. Sim. Ele veio da Alemanha, eu estava no meu L2. Uhum. Mas Você ainda não tinha decidido ir para a coluna, né? Não. Porque é uma coisa muito diferente para nós ortopedistas. Nós estamos acostumados com o esqueleto apendicular e não com o axial. Então, era uma cirurgia que a gente não tinha acesso. A gente não punha a mão, vamos dizer assim. A gente se instrumentava, olhava e costurava. E ponto final. Então, não te desperta aquela vontade, né? E como que surgiu depois? A minha ignorância. Isso foi um desafio que você falou assim, ficou essa lacuna. Exatamente. E aí, na tentativa de preencher a lacuna, você se apaixonou pela lacuna. Exatamente. É isso? Eu resolvi preencher a lacuna e isso acabou me fascinando. Por quê? Porque, no final das contas, eu acabei aprendendo muito mais de coluna do que do esqueleto apendicular. Entendi. Por quê? Porque quando eu terminei a residência, eu comecei a trabalhar, a gente também amadurece. Sim. A nossa visão muda bastante, né? Então, eu acho que é isso que me apaixonou, porque eu aprendi mais. Entendi. Foi mais fácil, né? Era uma coisa desafiadora. Então, eu acho que foi mais por causa disso. E como conciliar, essa é uma pergunta, como conciliar a Cláudia, médica, cirurgiã, que a gente sabe que a vida do cirurgião é uma vida complicada, né? E a vida familiar. Você é esposa, é mãe, e aí? Que desafios foram esses? Que escolhas você fez? Como eu já tinha falado, eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu sou muito prática. Eu fui mãe aos 38 anos de idade, eu não queria ser mãe, porque eu tinha muito medo, porque eu sempre trabalhei muito com radiação. Mas Deus achou que eu tinha que ser mãe, e eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu adoro ser mãe. Tá. E meu filho nasceu, e quando meu filho nasceu, durante o período da gestação, eu não pude fazer cirurgia de coluna, porque a gente usa anestésico geral, né? Então, o que eu fiz? Eu fui fazer cirurgia de mão, só com bloqueio. Ficar em casa, no way. Não, cirurgião não consegue. Então, comecei a fazer cirurgia de mão. Quando meu filho nasceu, com 1 mês de vida, eu olhei para a carinha dele e falei, cara, não vai dar para eu ficar em casa. O que eu fiz? Eu contratei uma babá. Eu coloquei a babá e o bebê dentro do carro, aonde eu ia, eu carregava. Ele foi comigo em todos os locais que eu trabalhei durante 2 anos e meio, inclusive hospitais. Olha que interessante. Que amor pela profissão, que coisa impressionante. E tanto que o meu filho está fazendo medicina, porque ele falou que o lugar que ele mais conhece na vida dele é o hospital. É o hospital. Bom, também com um exemplo desse, não tinha nem como, né? E aí você voltou a fazer coluna. Você estava desesperada para operar a coluna. Exatamente. Tá. Aí o meu filho entrou na escolinha com 2 anos e meio. Ok. E eu coloquei numa escola onde era período integral. Mas por quê? Não porque eu não quisesse mais que ele ficasse comigo, mas porque eu resolvi aproveitar que o meu marido fala japonês. Eu não falo, mas o meu marido fala. Eu coloquei numa escola de japonês. E a educação japonesa é assim, é período integral. Durante 2 semanas, eu ia a 1 hora buscar meu filho. Porque eu acostumei a ficar com ele.
Então eu atendia, mas ele estava na sala do lado. Né? Eu acostumei. 2 semanas depois que ele estava nessa escola, eu cheguei para buscar, ele virou para mim e falou assim: eu posso ficar para brincar? Pode, eu não voltei nunca mais. Hoje o meu filho é trilingue. Né? Ele fala inglês, espanhol e japonês. Que bacana, Cláudia. Fala 3 línguas estrangeiras. Ele, na verdade, é poliglota, porque ele fala português, né? Apesar que essa moçada não fala português, eles falam uma língua internetês. Um dialeto, né? Internetês. Exato. Então, né? Eles falam um dialeto. E aí, como é que ficou a Cláudia esposa? Ok, mãe eu já entendi. E como é que ficou a Cláudia esposa? Porque tem que ter um cônjuge que faça o complementar, né? Exatamente. De vez em quando, minha esposa me pega fazendo alguns gestos, né? Que ainda bem que agora ela já entende, porque no começo eu acho que ela achou que ela era meio psicopata. Uhum. Então, na verdade, você está, às vezes, pensando em você mesmo, as incisões e tal. Eu tenho muito disso, né? Às vezes eu estou cortando meu próprio pescoço, e você fica pensando nas vias de acesso e tal. Então, assim, a pessoa que casa com alguém que gosta de cirurgia tem que entender que a cirurgia... O Guido teve aqui, ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Eu não me lembro exatamente, ele falou assim: eu sou um pequeno autista. Eu acho que todo cirurgião é um pequeno autista. De alguma forma ele vive dentro daquilo e vive bem, né? No bom sentido da coisa. Então, assim, eu pergunto, como é que ficou, ou como é que fica... É o primeiro marido, eu já trocou? Não, o primeiro e único, eu acho que para mim foi um pouquinho diferente, porque eu casei mais velha. Entendi. Né? Então, o cirurgião geralmente nunca fica num só, né? Exatamente. Tá. Então você é a exceção à regra. Exatamente. Tá. Eu casei mais velha, porque eu tinha uma outra paixão que você não sabe, mas eu era mergulhadora. Nossa, que legal. Essa eu não sei. Eu era mergulhadora, então eu amava mergulhar. Né? Eu bati mundo atrás de mergulho. Eu não queria saber de casar, porque eu não queria meu pé preso. Olha, eu não queria. Eu não queria. Mas aí a idade vai batendo, né? Claro, olha que interessante. Esse hobby eu não conhecia, Cláudio. Não conhecia. Até para o Egito eu fui. Nossa. Eu fui 2 vezes para Cuba. Eu amava mergulhar. Então eu bati mundo atrás de mergulho. E eu não queria ter meu pé preso. E no mergulho, a maior parte das pessoas que fazem mergulho são pessoas mais velhas, porque é um esporte muito caro. Né? E a maior parte dos homens são descasados. E cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, né? Então, o meu meio era um meio complicado. O meu meio já é complicado porque eu sou uma mulher no meio de um monte de homem. Sim. E o meu esporte era no meio de um monte de homem, mas descasados. Certo. Né? E eu também não queria complicação na minha vida. Então, eu já casei mais velha. Eu acho que isso aqui foi... Eu estou vendo um certo ar de preconceito. O cara está dizendo, mas não morreu. E ele pode estar pronto para um novo relacionamento. Mas ele não vai bobão, né? Não vai. Ele vai bem vacinado. É bem verdade. Isso ele é bem verdade. Vai bobão. Tá. E tem aí que valer muito a pena. Tem que valer muito a pena. Aí eu te pergunto, e aí você encontrou um parceiro que entendeu todo esse furor operandi, porque quem está na área cirúrgica é assim, é a cirurgia e as outras coisas. As outras coisas. Ok. Então, como que foi, né? Eu conheci o meu marido. Que não é mergulhador. Que não é mergulhador, muito pelo contrário, é um martelo sem cabo. Bom, para casar com um ortopedista tinha que ser um martelo. Trabalhava com TI, nada a ver. Eu incorporei ele na minha vida. A minha vida é essa. Então, por exemplo, eu ia operar de sábado, né? O que ele fazia? Ele me levava... Nossa, estou me sentindo tão normal. E ficava me esperando, dormindo no carro. Entendi. Depois, quando eu comecei Minha mulher fala que eu sou viciado em trabalho. Depois que eu comecei essa peregrinação carregando o filho, quando ele podia, ele ia junto. Então, eles ficavam lá no estacionamento da ACD, no antigo estacionamento, e tem um jardinzinho, eles ficavam lá cutucando formiga, e ele ficava lá brincando com o menino.
Teve um dia que a gente foi lá para o Einstein à noite, e ele não queria que eu fosse sozinha, porque é um lugar meio inóspito, né? E foi ele, o meu filho de 1 ano e meio, eles ficaram sentados na recepção do Einstein e eu operando. Então, eu incorporei ele na minha vida. E ele aceitou bem essa incorporação, pelo que você está me dizendo, né, Cláudia? Também porque ele era mais velho. Ele entendia que isso era uma coisa muito importante para mim. Sim. Né? E que eu não ia ser feliz não fazendo isso. Claro. Né? Que eu fiz isso durante toda a minha vida e ele estava entrando agora. Ele se inseriu na minha vida. E o meu filho também. E quais as perspectivas para o futuro? Veja, nós estamos falando de cirurgia de coluna. Eu te pergunto qual é o primeiro... Antes de falar do futuro da Cláudia dentro da cirurgia de coluna, eu queria perguntar para você, na tua visão, qual é o futuro, qual é o horizonte que nós temos e o que nós ainda precisamos conquistar em termos de cirurgia de coluna? Brad, você está falando a nível Brasil? Mundo. A nível mundo, a grande preocupação, acho que a grande busca é como regenerar o disco intervertebral. Porque ele é um grande gerador de todos os problemas degenerativos. Né? Então, não se encontrou ainda terapia genética. Ainda não tem outra grande coisa, descobrir como regenerar uma medula lesada. Sim, mas aí a gente entra mais para a parte da neuro. E no Brasil? Qual é no Brasil, a fronteira? gente conseguir ter acesso à tecnologia. Hoje em dia, nós estamos vivendo um retrocesso muito importante. Uma cirurgia cara. É uma cirurgia cara e que... Uma série de problemas para fontes pagadoras e tudo mais. Então, há 2 anos atrás, a gente tinha muito mais acesso do que a gente tem hoje. Então, acho que o grande desafio no Brasil é você vencer essa incapacidade de utilizar uma tecnologia que tão bem faz para o produto final, que é o paciente. E a robótica na cirurgia de coluna? Tem seu espaço? Tem seu espaço. Tem seu espaço, principalmente para cirurgia de coluna torácica. Por quê? A grande dificuldade de coluna torácica é para você saber qual nível você vai abordar. Né? Então, tem o seu espaço, né? As cirurgias... Você acha que o robô opera melhor que o... Porque, na verdade, existe uma interação, né? Você que mexe com o braço do robô, né? Então, Volpe, eu acho assim, como eu sou das antigas, né? Eu acho que o principal ainda é a pessoa indicar uma boa cirurgia. Como realizar depende da sua expertise. Né? Eu acho que a robótica é uma coisa muito legal na mão, que tem essa expertise nesse tipo de cirurgia. Além de ser uma cirurgia extremamente cara, muito né? Cara. Quer dizer, nós vamos colocar uma coisa que vai encarecer uma cirurgia que já é cara. Exatamente. Ou seja, a preocupação também aí, claro, não tendo uma mentalidade retrógrada, mas olhando para a nossa realidade, é você restringir ainda mais o acesso, né? Porque se já é uma cirurgia cara e que muitas pessoas não têm acesso, se você encarecer mais, o funil fica maior ainda, né? Exatamente. Então, eu acho que o grande problema é que a gente não está tendo acesso à tecnologia para as coisas mais básicas. Então, fica mais difícil ainda. E fora isso, para você, toda expertise, você depende de uma curva de aprendizado. Claro. Né? O que eu percebo muito hoje em dia é que a maior parte dos mais novos que vem vindo, eles pulam a curva principal, que é a primeira, que te dá a base, e vão direto para a tecnologia. Eu acho que não tem como você pular. Não, né? Na cirurgia não tem como pular a etapa. E eu ia te perguntar exatamente isso. Hoje, quantos anos de residência são ortopedia? Ortopedia são 3 anos. 3 anos. E aí você, para fazer coluna, faria mais quantos anos? Então, a especialidade é mais 1 ano. 1 ano. Só que aí, hoje em dia, para você fazer parte da Sociedade Brasileira de Coluna, você tem que comprovar um número X de cirurgias que eu não sei, porque como eu sou muito antiga, na minha época eu não tinha. Você tem que ter um número de cirurgias comprovadas e você faz uma prova.
Então, o tempo que você precisa para vencer Conseguir todas as tudo etapas, aí depende de cada um. Tá, mas né? em teoria, para você iniciar no mundo da coluna, são 3 anos de ortopedia e 1 ano de especialização em No meu coluna. caso, foi assim. Tá. Né? E você vê um grande interesse dos ortopedistas para irem para a área da coluna ou não? Sim e não. Tudo depende da faixa etária. Os muito jovens, não. Por quê? Porque os jovens hoje procuram uma coisa chamada qualidade de vida, né? E a cirurgia da coluna é um paciente que vai ficar internado por um tempo relativamente prolongado porque não é uma cirurgia que você faz hoje, você dá alta amanhã, ou que você dá alta direto, né? Então, as abertas, né? As minimamente invasivas é mais rápido. Então, depende muito da faixa etária. Tem que passar visita, aquela coisa toda. E hoje a moçada quer qualidade de vida. Não, acho que eles estão errados, né? Mas a gente percebe hoje em dia que tem algumas outras especialidades que são mais procuradas porque, digamos assim, a vida é mais tranquila. Ou seja, então, coluna não é uma das mais procuradas. Eu acredito que não. Acho que tem algumas... E a formação, assim, vamos imaginar, o sujeito quer fazer coluna. Ele decidiu que ele quer fazer coluna, ele fez lá 1 ano. Quanto tempo acompanhando um cirurgião mais experiente para ele pegar a mão e dizer assim, olha, agora eu já estou me virando na coluna? Eu acho que uns 5 anos. Uns 5 anos. Né? Para você, como a gente diz na gíria quase da uma medicina, década, né? São 5 e 3, 8, né? Você pegar a mão. Tá. Né? Eu fiquei no HC de 98 a 2002. Eu fiquei até 2002. E aí ele já pode sair para a vida fazendo o básico. Sim. O básico dá para fazer. Aí são vários cursos. Não, aí, obviamente a vida toda ele vai estar, de alguma forma, se aprimorando. O que eu acho muito importante é assim, ninguém fica bom em tudo. Sim. Né? Não dá. Porque você tem que priorizar aquilo que você se identifica. Tá. Né? Mesmo dentro da subespecialidade. Mesmo dentro da subespecialidade. Por exemplo, cirurgia da coluna. Tem cervical, torácica e lombar. Então já são 3 segmentos, né? O que você mais gosta de fazer? Eu gosto mais de lombar. Tá. Né? Eu acho que mas é único e exclusivamente porque a coluna cervical a gente faz com microscópio, né? E o microscópio, por causa dessa minha altura, o coitado do meu auxiliar sofre, né? Eu abaixo o microscópio, o auxiliar sofre, e vice-versa. Mas eu também faço, mas eu gosto mais de lombar. Por que o microscópio para cervical? 2 grandes motivos. Primeiro, porque na cervical você trabalha dentro de um buraco. Muitas cirurgias são feitas por via anterior. E você tem aquele buraco, que é um buraco escuro. E número 2, porque a medula está lá. Não, entendi. Porque a abordagem, então, da cervical geralmente é feita pela frente. Pela frente. Tá. Né? Então, fica um tem buraco um monte escuro, de estrutura, né? E a medula ali, né? Então, sim. A gente usa o microscópio. Não, lombar não precisa. Porque Porque você faz a abordagem posterior. Tem um saco dural, né? Tá. São estruturas bem maiores. Tá. Então, uma lupa, quando muito. Mas a lupa fica com você, então você não atrapalha. Lupa faz parte do meu dia a dia, né? Você não atrapalha O bom da lupa é que você vê as coisas pequenas enormes, né? O grande claras, ponto da né? lupa é que você perde a visão lateral, Exatamente. né? Você fica só ali, então você tem que tomar muito cuidado com algum instrumento pérfuro cortante, porque senão você acaba esbarrando, tem que estar focado ali. A gente opera com uma lupa de 4,5 vezes o tamanho, né? Então, assim, uma coronária enorme para nós tem 2 milímetros, 2,5. Então, imagina. Então, a gente está bastante acostumado isso, com foco frontal e com lupa, e dá realmente um conforto de ver com uma riqueza de detalhes enormes. E a coluna torácica? Você não tem... Eu já vou agora puxar a brasa para a minha sardinha. Eu não aguento, né? Eu tenho que falar do tórax. Você não tem aquela vontade de mexer, porque tem o pulmão do lado, esôfago, traqueia, tem tudo aquilo. Eu não tenho vontade. E por isso que você não tem vontade? Mas como é que é o negócio? É que a coluna torácica, ela é maravilhosa. Porque ela tem... Lembra que eu falei para você que eu gosto de degenerativa? Sim. A coluna torácica é muito difícil ter um problema a ponto de você necessitar abordar.
Por quê? Porque ela é muito fixa por causa da caixa torácica. Entendi. Então, é muito mais difícil. É muito Também mais quando difícil. tem, é uma encrenca, né? Pois é. E a gente depende de cirurgião torácico e tudo mais. Eu não tenho experiência nenhuma. Tá. Porque acho que com sorte, com Deus, ou do que a gente quiser acreditar, eu não tenho esse tipo de paciente. Tá. Quando tem, é por tumor. E não sou eu que abordo. Tá. Eu acho que tumor é uma coisa de tratamento multidisciplinar. Tá. Não é paciente de consultório, é paciente de instituição. Interessante essa visão, né? Tá. Né? Porque vai envolver cirurgia, rádio, químio, enfim, uma série E aí fica disso. o paciente indo no médico aqui, no médico ali, no médico aqui, ninguém se conversa, e o paciente toma o mesmo remédio 3 vezes, com nomes diferentes. Então, eu ainda sou das antigas, que o paciente tem que ter um dono. Um dono. Uma pessoa que conheça esse paciente e tenha acesso aos outros médicos que tratam esse paciente. Tá. Porque senão ele pode tomar 3 antihipertensivos com nomes diferentes, mas que eles são a mesma coisa. Tá. Ou o remédio A que não combina com o remédio B. Tá. E eu vejo isso muito, principalmente porque eu tenho muito paciente mais velho. Então eu percebo isso muito. Quando eu olho, eu sempre pergunto. Quando eu olho aquele monte de remédio, eu falo, epa, você está tomando o mesmo remédio. Por isso que a sua pressão está descontrolada. Né? Foi a ginecologista que prescreveu e ela acha que não precisa falar para o cardiologista. E o cardiologista também, sei lá, se não pergunta ou se a pessoa não lembra, né? Então, eu acho que o paciente tem que ter dono. Um paciente oncológico, num consultório, a minha visão não funciona. É um paciente institucional. Cláudia, e no que a filosofia oriental te ajudou dentro da cirurgia? Ai, não sei, Volpe, porque eu acho que de oriental eu não tenho muita coisa. Acho que só a cara. Essa é boa, Cláudia. O oriental é mais calado e eu falo mais que a... né? O oriental... Mas é tão gostoso conversar com você, Cláudia. O oriental é circunspecto e eu dou muita risada. Acho que rio até demais. Mas é bem focada, o que é típico do oriental. Tem disciplina, porque para cirurgia precisa de disciplina. Então tem algumas coisas... Olha, eu não tinha essa visão, não. Eu achava que isso era meu. Nada, ó. Nós tivemos um professor que Então, você falou dos teus ídolos, eu tenho vários, mas um cara que eu não me esqueço é o Nelson Ocano. Que me odiava, né? Olha, eu adorava esse japonês. Mas ele não gostava nem um pouco de mim. Eu aprendi tanto com ele, e ele era extremamente rigoroso, muito rigoroso. Eu acho que ele foi o primeiro cara que na minha entrada na cirurgia ele falou, amigo, aqui é o seguinte, a regra é essa, goste você ou não. Então assim, ele já começou a me colocar já te enquadrou. Já me enquadrou dentro da formatação cirúrgica. Eu tenho uma ideia, Cláudia, de que o cara nasce cirurgião. Ele só educa a faculdade de operar. Você percebe que o cara tem aquela coisa com ele, entende? E claro que isso precisa ser educado, né? Como tudo, né? Como tudo. Então, assim, foi muito importante esse contato com o Nelson, porque ele foi o cara que primeiro me colocou ali dentro da casinha. E aí depois, obviamente, dentro da cirurgia cardíaca e tal, conheci muita gente. Um deles foi o professor Carneiro, que foi meu orientador de doutorado, um professor que eu adoro, Paulo Évora, foi meu orientador também. E tive o prazer de revê-lo agora no congresso de 50 anos da sociedade, já bem idoso, mas um grande amigo. Você teve a oportunidade de voltar a visitar a Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, já depois de formada, já com bom tempo? Tem um simpósio de coluna que é em Ribeirão, todos os anos. Inclusive, o título de especialidade da coluna é feito lá. Olha que legal, que bacana. É feito lá. Então, eu parei de ir na época da pandemia. Tá. Agora eu preciso criar vergonha e voltar. Tá. Né? Eu parei de ir na época da pandemia. E como foi rever os mestres da ortopedia, já com essa visão mais madura, já estando aqui no mundo, né, fora da universidade, há um bom tempo? Bom, eu sou meio suspeita, porque eu amava todos. Até o Volpon, que pisou em mim com todos os pezinhos e me maltratou demais, mas eu também maltratei ele.
Mas ele foi um dos caras que você acabou de citar que exerceu uma Pelo grande conhecimento, influência. Tá. não pela pessoa, Tá. né? O Barbieri é pelo conhecimento e pela pessoa. Eu tenho uma admiração assim, talvez nem ele saiba que é desse Bom, mas tamanho. ele vai assistir nosso podcast aqui e vai ficar sabendo. Né? Tá. Então, ele foi uma pessoa que me fez amar a ortopedia. Tá. Olha Né? que interessante. A influência do mestre sobre o discípulo. Exatamente. Eu não fiz cirurgia de mão, mas porque eu não Mas vejo... enquanto estava gestante, fez. Ah, sim. Mas é porque eu não vejo o Barbieri como cirurgião de mão. Eu vejo ele como um médico ortopedista com conhecimento muito amplo, uma pessoa que me fez amar a ortopedia. Que bacana Né? isso, viu? O Elton, eu adoro o Elton, amo o Elton, mas ele chegou numa fase mais posterior da minha vida, então por isso que eu não coloquei ele como sendo um influenciador. Certo. Porque ele chegou numa fase mais a posteriori, né? Ele estava na Alemanha na época, mas é uma pessoa fora de série, um gentleman, Sim. educadíssimo. A única pessoa que eu tinha uma certa ressalva era o Kleber, porque ele era muito Ele era muito bravo. Era Né? muito bravo. Mas ele 1,80m, eu 1,50m, ele gritando comigo com o dedo na minha cara, ficava uma coisa Cara, é muito, difícil, né? muito complicada. É difícil ser mulher dentro da ortopedia? Volpe, não. Eu fui muito feliz. Jura? Que legal. Tanto que as meninas que fizeram a cirurgia, um dia elas vieram atrás de mim. Por que você é tão bem tratada e a gente é tão maltratada? Todos os tempos, né? Hoje em dia, eu não sei mais. Porque eu tenho uma coisa que vocês não têm, que é inteligência. No dia que vocês entenderem que homens e mulheres são diferentes, vocês vão ser mais felizes. Esse empoderamento feminino é uma grande furada para a mulherada. Eu, quando faço uma barbeiragem no trânsito, eu faço uma cara fofa e peço desculpa. É difícil, né? Eu ter uma cara fofa, mas eu consigo. Eu faço uma carinha fofa, eu peço desculpas. Nunca ninguém desceu do carro para dar um soco no meu olho, né? Quando eu vou ao shopping, depois de um certo tempo carregando a minha bolsa fica pesada, eu faço uma cara fofa e peço para o meu marido carregar minha bolsa. Ele carrega. E como que eu fazia com os residentes? No dia do churrasco com o futebol, eu trocava o plantão. Eu ia dar plantão. Ou seja, você ficava amiga querida de todos. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Certo. Então, eu me punha na posição, eu sou mulher, não jogo futebol. Mulher pode jogar futebol? Pode. Eu, mulher, não jogo. Tá. E a carne dura que a gente podia comprar, eu preferia comer de graça no hospital. Sensacional. Tá. Então, eu fui muito bem tratada. Eu não tenho queixas da especialidade. Eu queria te perguntar agora, nós já estamos caminhando para o final do nosso papo, que por sinal está uma delícia. Estou adorando também. E que mensagem, porque com certeza tem gente nos ouvindo que pode estar pensando em fazer ortopedia e pensando em coluna. Uhum. Que mensagem você que está no mundo da coluna, que gosta, que a gente já viu que é apaixonada pela cirurgia de coluna, que mensagem você deixaria para esse nosso ouvinte que está ouvindo esse papo sobre cirurgia de coluna? O que você deixaria de mensagem para ele? Não pensa, seja feliz. Se joga. Olha que legal. Então, você que está Tudo pensando em vai dar fazer certo. cirurgia de coluna, Cláudia está dizendo, vai que vai dar certo. Se joga. Eu acho que isso é o mais importante. Que Eu já me precisa? joguei várias vezes, porque como eu sou baixinha, eu trabalho em cima de um tablado. E Certo. muitas vezes eu esqueço, né, que eu estou em cima do tablado, porque eu operando, eu esqueço dessa minha vida. Aí eu vou andando e acabo o tablado. Então eu já me joguei muitas vezes. E estou inteira. Tá. Que planos você tem de futuro dentro da coluna? O que você pensa para futuro, doravante, como profissional? Ajudar o meu filho. Jura? Formar a próxima geração. Ele quer fazer ortopedia? Ele quer fazer ortopedia e disse que vai fazer o mesmo que a mãe. Olha que Então, interessante. eu vou me manter ativa, trabalhando,
para Nossa, aí vai ser formar a uma próxima delícia geração. vê-lo operando e poder transferir toda essa experiência para ele, né? Exatamente. Eu vou ser a cabeça, ele vai ser a força. Olha que interessante, Cláudia. Muito legal, né? Muito bacana, porque poder pegar essa experiência e passar adiante, né? Passar adiante. Porque, assim, a cirurgia, ela é uma arte transmitida homem a homem. Exatamente. Né? Assim, ela vai passar de uma pessoa mais velha, mais experiente, para o mais novo. Eu tinha um antigo chefe que dizia o seguinte: o livro não sangra, não tem infecção, não tem deiscência, não tem problema. Então, é claro que o livro é uma referência, você tem que ler, tem que estudar, mas, claro, a vivência, né, com um cirurgião mais experiente, que possa estar te orientando para as diferentes situações que podem acontecer durante um procedimento, é muito importante para transferir esse conhecimento e também a segurança, porque no começo o cirurgião, até ele pegar a mão, ele ainda está engatinhando, ele está aprendendo, nem tudo que ele faz fica bom, e evidentemente isso tudo, ter alguém, né, ter um preceptor, ou seja, que nome queira dar, é sempre muito importante. Vai ensinar os pulos os pulos do gato. Sim, que não estão no livro. Muitas vezes são né? sonegados para Exatamente, que não estão no livro, né? Eu vou tentar ensinar todos os pulos do gato. Olha, que bacana, eu fico muito feliz. Cláudia, eu quero agradecer muito, mas em nome do Saúde em Pauta, em meu nome, que queria muito rever você, uma amiga querida, que você tenha vindo hoje bater esse papo com a gente sobre cirurgia de coluna, que na verdade você falou da coluna, mas abriu o seu coração. Veja que eu sou um cirurgião habilidoso, eu fui aí buscar as informações. Né, e descobriu o quão apaixonada eu sou. Exatamente. Muito obrigado por você ter vindo, por esse papo que foi maravilhoso. Eu que agradeço. Eu sou uma pessoa muito tímida para falar. Então eu precisei fazer assim um esforço, conversar, hercúleo. Mas eu sou tímida, mas eu fiquei muito contente com o convite, achei extremamente interessante, principalmente para tirar esse grande medo que a população tem da cirurgia da coluna. É uma cirurgia como outra qualquer. Puxa, que legal. É uma cirurgia como outra qualquer, não precisem ter medo, né? Vão ser bem assessorados e vai dar tudo certo. É isso aí. Saúde em Pauta é o seu encontro semanal com a saúde. Não esqueça, estamos toda semana aqui esperando você.